Se você mede sua pressão, deixa eu te fazer uma pergunta básica, direta. Será que está medindo de forma correta? Porque eu vou te contar uma coisa aqui hoje que pouca gente sabe. Um erro simples na hora de medir pode mudar completamente o resultado. E pior, você pode estar tratando uma pressão que nem existe ou deixando passar uma pressão alta perigosa sem perceber. Hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, baseado na nova diretriz brasileira de hipertensão, como medir sua pressão do jeito certo e o que quase ninguém te conta sobre esse tipo de aferição. Eu sou André, Dr. André Bastos, tá? Médico nefrologista. Esse é o canal RimTube. Esse é o segundo vídeo de uma série sobre a diretriz nova da hipertensão, certo? Publicada no final do ano passado. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, vale a pena voltar lá e assistir. Mas hoje a gente vai falar da base de tudo, que é medir a pressão. Se você mede errado, dá tudo errado. Vamos lá. Gente, antes de pensar em tratamento, antes de pensar em remédio, a gente precisa saber uma coisa. O número que você está vendo é real. A diretriz deixa isso muito claro. O diagnóstico de hipertensão depende de uma medida correta. Ou seja, se você mede errado, você pode ser diagnosticado sem ter a doença. Ou pode deixar de tratar algo que está te colocando em risco, que é a hipertensão, né? E quando a gente fala de pressão alta, a gente está falando de infarto, de AVC, de derrame, de doença renal. São coisas muito sérias, que trazem comprometimento da nossa qualidade de vida. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já mediu sua pressão correndo, depois de subir uma escada, ou falando com alguém ao mesmo tempo, ou com a perna cruzada, ou com nenhum apoio no braço? Tudo isso, gente, vai alterar o valor de sua pressão. Às vezes muda pouco, mas às vezes muda o suficiente para mudar toda a decisão do tratamento. E esse é um dos maiores problemas que a gente vê na prática médica. Então, agora preste atenção, porque isso aqui pode mudar completamente a forma como você cuida de sua saúde, como você afere um dado tão importante da nossa saúde, um dado objetivo, tá? Que pode estar errado. Para medir a pressão do jeito certo, você precisa, antes de tudo, parar. Parece simples, mas não é o que a maioria das pessoas faz. O ideal é descansar pelo menos 5 minutos antes dessa medida da pressão. Nada de medir logo depois de um esforço físico ou depois de tomar café, de fumar. Na hora que você for medir, você precisa estar sentado, com as costas apoiadas, os pés no chão, não deixe o pé pendente, certo? Sem cruzar as pernas. O braço está apoiado na altura do coração. E, muito importante, sem falar durante a medida. Agora tem um detalhe que quase ninguém observa: o tamanho do manguito, aquela abraçadeira que você tem. Se ele for pequeno para o seu braço, a pressão pode parecer mais alta do que realmente é. Se for grande demais, pode dar mais baixa. Ou seja, até isso interfere no resultado, tá? Sobre o aparelho, muita gente pergunta. Tá? A diretriz recomenda dar preferência aos aparelhos automáticos de braço e não de punho. Por quê? Porque esses aparelhos eles reduzem o erro humano, são mais padronizados e ajudam muito no acompanhamento em casa. Aqueles aparelhos de punho, como eu disse, ou de dedo, até existem, mas eles são mais sensíveis à posição e podem errar muito mais. Tá? Agora vem um outro ponto que é muito importante, que quase ninguém também faz. Medir uma vez só não é suficiente, gente. A pressão não é um número fixo, ela varia ao longo do dia, tá? Por isso, o ideal é medir mais de uma vez, em momentos diferentes e até em dias diferentes. Isso dá uma visão muito mais real da sua pressão, tá? Lembrar que situações do dia a dia, um estresse que você passou, um esforço mais exagerado, tá? Uma alimentação mais rica em sal naquele dia especificamente, pode fazer variações na sua pressão, tá? Por isso a gente orienta a medir horários diferentes, dias diferentes, em momentos diferentes. E aqui eu queria falar um conceito que muda bastante o jogo, que é medir a pressão só no consultório. Isso pode enganar. Existem pessoas, muitas pessoas, que chegam no consultório e ficam ansiosas e a pressão sobe lá para cima. Isso é chamada hipertensão do avental branco. Viu o médico de avental branco, a pressão vai lá para cima, tá? Mas também existe o contrário. A pessoa mede a pressão no consultório, está normal, mas no dia a dia a pressão está alta. Isso é hipertensão mascarada e essa é perigosa porque pode passar despercebida. Vamos dizer, você medir a pressão, é medir mesmo, porque é o popular, a pessoa entende quando fala em medir. Tá? Mas na minha época, meus professores tem que aferir a pressão, ficar bonitinho, né? Então, se você quiser, pense que eu estou falando aferir, mas medir, aferir, você está entendendo. Por tudo isso que eu falei, a diretriz ela recomenda, sempre que possível, medir a pressão fora do consultório também, medir em casa,
tá? Ou até mesmo com aparelhos que monitoram a pressão ao longo do dia, o mapa, né? Que a gente faz em 24 horas. Isso vai dar um retrato muito mais fiel do que está acontecendo com sua pressão, tá? Mais um detalhe importante, principalmente para alguns grupos, pessoas idosas, diabéticas ou pessoas que usam medicação, a pressão pode cair quando a pessoa levanta. Isso pode dar tontura, sensação de fraqueza, de desmaio. Por isso, em alguns casos, é importante medir a pressão também em pé. Você vai lá no consultório. Eu tenho uma suspeita que você tem hipotensão postural, aquela pressão que cai quando você levanta. Eu vou medir você deitado, sentado, em pé. Isso dá uma noção interessante de como está o seu controle pressórico e como eu vou ajustar as medicações. E talvez você já tenha visto esses aparelhos mais modernos, né? Que são relógios, dispositivos que prometem medir a pressão sem aquela abraçadeira. Elas são promissoras, estão evoluindo, mas ainda precisa de mais validação. Então, por enquanto, não substitui os métodos tradicionais. E a diretriz fala, tem que ser a abraçadeira, pode ser o automático, de preferência do braço, certo? Agora eu quero voltar à pergunta do início. Será que você está medindo sua pressão de forma correta? A verdade é que provavelmente não. Até eu, quando estou aqui em casa, estou mais distraído, passo despercebido, às vezes afiro a pressão errada, certo? Isso é muito comum, mais do que muita gente pensa. Mas agora que você já sabe que medir a pressão não é só colocar o aparelho no braço e já apertando o botão, é um método, é cuidadoso, é um processo, certo? Isso pode mudar completamente o seu diagnóstico e evitar problemas graves no futuro, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aí. Tira uma dúvida, pergunta alguma coisa, encaminha isso para alguém que tem a pressão alta que você conhece, tá certo? Isso é o que a literatura fala, certo? Que medir a pressão de forma correta é um dado importante e a gente sabe que controlar a pressão talvez seja um dos fatores mais importantes na prevenção de sequelas por conta da hipertensão, infarto, derrame, problema renal e etc. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo que fala sobre uma série de vídeos falando sobre hipertensão. Grande abraço e até o próximo.